Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, hoje eu quero trazer uma palavra aqui, irmãos. Vai ser um ensinamento que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu não sei se você já ouviu aquela frase, né, que o mundo todo diz, que é o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. Eu costumo dizer, a pressa é inimiga do cristão, porque, irmão, se tem uma coisa que a gente não pode ter é pressa, porque na pressa você pega o atalho, não é verdade? Na pressa você faz besteira, você pode arruinar a sua vida, o seu ministério, por causa de minutos de prazer. Então, eu vou te trazer aqui um ensinamento que Deus colocou no meu coração hoje. Eu tenho certeza, se você colocar em prática o que eu vou te falar aqui, e pense, é algo que é simples, mas é difícil ao mesmo tempo. É simples porque as instruções da Bíblia, elas são claras. Inclusive a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, todo mundo consegue cumprir, todo mundo consegue fazer a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo é difícil, porque mesmo sabendo a vontade de Deus, muitas vezes a gente não quer fazer a vontade dele, a gente quer fazer a nossa, entendeu? A gente quer agir no nosso tempo, do nosso jeito. Eu não sei se você já teve algum caso aí, alguma experiência ruim por ter feito algo com pressa demais. Você não quis esperar no Senhor. Irmãos, hoje é impressionante, né? Mas as pessoas, elas entregam a vida para Jesus, elas começam a andar com Jesus, mas elas querem só a parte boa. Elas não querem cumprir com aquilo que é necessário, certo? Então as pessoas não querem mais esperar no Senhor. Elas começam a tomar atitudes, não oram antes, não querem obedecer custe o que custar, sabe? Porque na época de Jesus, quando ele estava aqui, ele falava para as pessoas o seguinte: olha, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, a sua decisão tem que ser radical. Você tem que ser uma pessoa decidida. Você não pode ficar em cima do muro. Porque tem pessoas que falam uma coisa hoje, amanhã já estão falando outra, entendeu? E quem está em cima do muro, irmãos? O próprio Jesus disse, é o maligno. Ele está nesse meio termo. A Bíblia diz também no livro de Tiago, capítulo 1, que aquele que pede algo para Deus deve pedir com fé, porque aquele que não crê, ou seja, aquele que está com o coração dividido, é como as ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então você tem que ser uma pessoa decidida, você tem que saber o que você quer. E é claro que ao longo da caminhada, irmãos, vai ficando mais difícil. Essa é a verdade, né? Eu me lembro quando eu tive a Lorena, né, a nossa primeira filha, ela estava tendo algumas cólicas, e aí eu comentei com um primo meu, nossa, é difícil, né, cara, essa fase é puxada, né? Ele falou assim: Juninho, preocupa não, cara, vai ficar mais difícil ainda, é que nem videogame, a próxima fase é a mais difícil. Aí eu falei: não, tá amarrado, em nome de Jesus, eu não aceito isso não. Mas graças a Deus tem sido bênção. Então, quando a gente está com Jesus, irmãos, pode vir as adversidades, as dificuldades, o vento pode soprar na sua casa, mas ela não vai cair, amém? Talvez o vento está soprando hoje aí na sua casa, aguenta firme, fica com Jesus, porque vai valer a pena, tá certo? Então eu vou mostrar hoje para vocês aqui, irmãos, pessoas da Bíblia, homens e mulheres que tomaram uma decisão errada porque não aguentaram esperar o tempo de Deus. Olha, eu vou te mostrar exatamente o que acontece no mundo espiritual, no momento em que você está esperando no Senhor. Como eu disse, hoje em dia as pessoas não querem esperar, as pessoas querem fazer do jeito delas e elas usam Deus como se fosse um complemento na vida delas, entendeu? Ou seja, é elas que dirigem a vida delas, cada área da vida delas, e então elas chamam Deus de vez em quando para socorrer uma coisa ali ou outra, mas elas não têm relacionamento com o Senhor. E a Bíblia deixa muito claro que se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que mudar nossa maneira de pensar, entendeu? Temos que pensar de acordo com a palavra. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 1, que Daniel decidiu firmemente no seu coração. Lembra do que eu te falei? Você tem que ter uma decisão clara do que você quer para a sua vida. E Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com os banquetes do rei. Ou seja, Daniel estava decidido: eu não vou comer comida de gente idólatra. Eu estou num lugar que não é o meu lugar. Daniel estava exilado, mas ele deu um bom testemunho. Não importa a situação sua, não importa onde você esteja, seja testemunho de Jesus onde você estiver, tá certo? E Deus vai te honrar, glória a Deus. E a Bíblia conta que Daniel, por ter feito aquela decisão,
Ele ficou mais bonito e mais forte do que todas as outras pessoas ali na sua época, porque Deus era com ele e Deus honrou a vida dele. Então, se você não quiser cair em tentação ao longo da caminhada, você tem que ter uma decisão firme de onde você quer chegar, tá certo? Nós já vamos começar. Eu quero muito trazer uma mensagem aqui. Olha, fique comigo até o final, porque depois eu quero orar pela sua família também. Escreva aqui embaixo o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos orar, tá bom? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, clique no botão aqui embaixo, inscrever-se, ative o sininho e confira aí se foi ativada a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Glória a Deus, vamos começar. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é sobre uma tática muito usada pelo nosso inimigo, que é o diabo. O inimigo, irmãos, ele tem duas estratégias principais contra quem está no centro da vontade de Deus. Primeiro, o inimigo vai tentar te parar. É sério, quando você começar a andar com Jesus, pode reparar, os obstáculos vão vir, ele vai colocar dúvidas na sua mente, ele vai levantar gigantes para te impedir de avançar. Mas se ele não conseguir te parar, se você continuar firme na fé, buscando a Deus, orando todos os dias, aí então o inimigo vai mudar de tática. Ele vai tentar te apressar. Guarde isso que eu estou te falando. Ele vai fazer com que você dê passos, faça escolhas que Deus não mandou você fazer. E a pressa, irmãos, por incrível que pareça, pode até dar a impressão de que nós estamos fazendo o que é certo realmente. Mas, irmãos, se a gente parar para pensar, muitas vezes a pressa está relacionada ao nosso desespero, à nossa ansiedade, à desobediência e, digo mais, até a nossa idolatria de forma disfarçada. Eu vou te explicar sobre isso. A Bíblia dá um exemplo, irmãos, que todos nós conhecemos, que está lá em Êxodo capítulo 32. E eu quero ler essa passagem que fala do momento em que Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias lá e olha só o que aconteceu. Êxodo capítulo 32, o versículo 1, diz assim, ó: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe até aqui. Olha isso aqui, irmãos. O que parecia ser uma simples ansiedade no coração do povo, na verdade, eles estavam abandonando a sua fé. Eles não só se apressaram, eles simplesmente abandonaram a Deus. Irmãos, isso aqui é muito triste. O povo de Israel, irmãos, tinha acabado de ver o poder de Deus de uma forma espetacular. Eles viram as pragas no Egito, eles viram o Mar Vermelho se abrindo, certo? Eles viram o maná caindo dos céus todos os dias. Era um pão, um alimento para eles, irmãos, que era algo surpreendente. Eles viram também a nuvem que cobria eles ao longo do dia e aquilo não deixava o sol queimar eles. Além disso, à noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer eles, porque o deserto à noite é muito frio. Então, eles tinham o próprio Deus fazendo coisas maravilhosas na vida deles. Mas passou só um pouquinho e logo o povo esqueceu de Deus. Moisés ficou um pouco a mais lá no Monte Sinai, recebendo as instruções do Senhor, e logo a paciência daquele povo se esgotou. E o que eles pediram? Façam para nós deuses que nos guiem. Por quê, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que o povo inventou essa história de deuses do nada? Não, irmãos, eles estavam voltando àquilo que eles já conheciam, porque o Egito para eles era um lugar onde os deuses eram visíveis. Os deuses do Egito tinham imagem, tinham uma forma, parecia que eles tinham controle sobre tudo. E agora no deserto eles se sentiram sozinhos, porque Moisés não estava por perto e eles também não quiseram esperar. Então, eles não queriam esse Deus invisível, que é o nosso Deus. Ele pode ser invisível, mas Ele é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Então, na verdade, eles estavam enfrentando uma tentação no deserto. Irmãos, a realidade realmente é muito difícil. Quando a presença de Deus parece que não vem mais. Sabe quando você ora, quando você lê a palavra, parece que você nem tem fé mais. É nessa hora, irmãos, que vem a tentação do inimigo. É nessa hora que você corre depressa para a última vez que você sentiu um alívio na sua vida. Entendeu? Muitas pessoas cometem um pecado, elas fazem algo que é prazeroso, porque o pecado é prazeroso, concorda? Se não fosse assim, não haveriam pessoas desviadas do caminho de Deus. Então o pecado, ele traz um certo prazer, mas é passageiro. Depois você sente a frieza espiritual, ou seja, o pecado realmente nos afasta do Senhor.
Mas, como eu disse, o pecado gera aquele prazer. E aí aquele prazer fica armazenado na sua mente, de forma que quando você está carente, quando bate a solidão, quando a sua carne começa a gritar, aí você pensa, eu preciso praticar aquele pecado que me dava tanto prazer. É a mesma coisa que o povo de Israel estava pensando. Nós queremos voltar para o Egito. Por mais que a gente não consiga voltar fisicamente, nós queremos fazer as mesmas coisas que a gente fazia lá. E eu não sei se você sabe, mas o que fez aquele povo se tornar escravo no Egito, escravo por Faraó, é porque a Bíblia diz que eles se afeiçoaram com os deuses do Egito. Ou seja, o povo foi percebendo que havia muita adoração a outros ídolos e eles começaram a gostar daqueles deuses, entendeu? Então, aquilo tudo foi uma brecha para o inimigo e com isso veio a escravidão. Hoje, irmãos, nós podemos não ser escravos fisicamente, mas o coração está escravo. Hoje eu posso olhar para você e talvez eu veja uma pessoa que aparentemente está tudo bem, mas só você sabe o quanto você é escravo do pecado. Então, irmãos, Deus tocou muito forte no meu coração hoje para trazer essa palavra, porque Deus, Ele deseja abrir portas na sua vida, Ele deseja fazer milagres extraordinários, mas para isso o seu coração tem que pertencer somente a Ele. Glória a Deus! E o interessante, irmãos, é que a nossa mente, ela escolhe o que ela quer pensar. Ela esquece muitas vezes o livramento que Deus já deu na sua vida, o fato de Deus já ter te tirado do Egito, o fato de Deus já ter aberto o Mar Vermelho e feito tantas maravilhas, e de repente a sua mente se lembra somente das coisas boas do mundo, quando você não tinha Jesus. Irmãos, a nossa mente, ela mente. Guarda isso que eu estou te falando. A sua mente mente, entendeu? Ela comete mentiras. E muitas vezes nem é o inimigo, mas é a sua própria carne querendo fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E sabe o que aconteceu em seguida, irmãos? A Bíblia diz que Moisés já estava descendo do monte, mas eles não aguentaram esperar. Então, enquanto o povo estava lá embaixo, eles construíram um bezerro de ouro. Eles juntaram todas as peças de metal, de ouro, de prata, tudo aquilo que eles pegaram das mulheres egípcias lá do Egito, porque foi algo que Deus deu para eles. E de repente eles pegaram tudo aquilo, colocaram no fogo e fizeram um grande bezerro de ouro. Olha, irmãos, que tristeza. Eu fico imaginando o coração de Deus nessa hora. Irmãos, a Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 31, o versículo 18, que quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, ele lhes deu 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Agora pensa comigo uma coisa, irmãos. Aquele povo estava prestes a receber uma grande revelação de Deus, receber as leis que guiariam eles ao longo do deserto, mas infelizmente a ansiedade e a pressa fizeram com que eles trocassem o Deus verdadeiro, o Deus que tirou eles da escravidão, por uma estátua de ouro. Irmãos, para ser sincero, é muita tolice, entendeu? Não confie na sua carne, não confie no seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, certo? Quantas pessoas, irmãos, estavam a ponto de reconciliar no casamento, mas de repente mandaram uma mensagenzinha por impulso para alguém, de repente não aguentaram mais a tensão, acabaram se envolvendo num outro relacionamento só por causa de carência, só para satisfazer os impulsos carnais. Olha, irmãos, quantas pessoas estavam em busca de uma resposta de oração e de repente não suportaram o tempo da provação, o tempo da espera, e aí fizeram besteira, tomaram decisões erradas, precipitadas. Oh, irmãos, é muito triste isso, sabe? As pessoas cometem muitos erros e eu também posso cometer esses erros, e inclusive já cometi erros no passado, sabe? Por não saber esperar. Mas a verdade, irmãos, é que nós muitas vezes nos cansamos da caminhada com Deus. Essa é a grande verdade. E em vez da gente buscar força no Senhor,